Olá, meus irmãos, graças e paz, muito bom dia. Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para poder compartilhar com você. A palavra de Deus nos diz, no livro de 1 Reis, capítulo 18, que Elias ele se apresenta a Acabe. E é um texto muito rico, de muitos ensinamentos, que pode nos orientar, nós que vivemos por fé, de várias formas. Quando Elias ele se apresenta a Acabe, a partir do versículo 17 do capítulo 18, Acabe ele faz uma pergunta para Elias: és tu perturbador de Israel? E Elias respondeu para ele: não, eu não sou perturbador, mas você que se desviou dos mandamentos do Senhor e está seguindo os balaíns. E depois dessa resposta de Elias para Acabe, Elias ele propôs um sacrifício, falou: ó, junta os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera no Carmelo, para que verdadeiramente eles se posicionem diante do Deus verdadeiro. E ali se ajuntou o povo, e Elias ele propôs um sacrifício, mas antes ele fez uma pergunta para aqueles profetas: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Deus é o verdadeiro, segui-o; se é Baal, segui-o. E aí Elias ele propôs um sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro, né? E ali primeiro eles ofertaram o sacrifício e clamando a Baal, e nada de Baal responder. Mas a Bíblia diz que chegou o momento de Elias chamar para si a responsabilidade. Oh glória! E Elias, quando chamou o povo: achegai-vos o povo todo a mim. E aí chegou o povo diante de Elias, sendo que Baal já não tinha respondido, né? E Elias, primeira coisa que ele fez, porque Deus ele não envergonha profeta fiel, ele não envergonha quem tem uma vida fidedigna diante de Deus, desde que esse faça as coisas de maneira correta. A Bíblia vai dizer que Elias, ele consertou o altar que estava quebrado. Elias, ele pegou 12 pedras, tipologicamente simbolizando as 12 tribos de Israel, né? Os filhos de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Então ele pegou aquelas 12 pedras, ele consertou o altar, ele cortou ali o sacrifício, ele fez um rego em 2 medidas de largura ao redor daquele sacrifício, e mandou jogar 4 cântaros de água por cima do sacrifício, para não ter dúvida que Deus ia responder. E depois repetiu pela segunda e pela terceira vez, ou seja, derramou 12 cântaros de água por cima do sacrifício. E com poucas palavras, ele orou e disse: Senhor, responde, quem é Deus na terra? Aí Deus foi e respondeu com o sacrifício. Glória a Deus. Aqui nós podemos tirar muitos ensinamentos. Eu poderia perguntar para você: até quando você vai cochear em dois pensamentos? Então, os profetas de Baal e de Azera, eles comiam da mesa de Jezabel. Então, eles profetizavam que Acabe queria o que Jezabel queria. Só que Elias, ele era diferenciado, por isso ele propôs esse sacrifício. Mas eu quero chegar nesse detalhe aqui com você. Quando Elias ele chegou no altar, o altar estava quebrado. Estava errado aquela forma de ofertar o sacrifício. Então Elias ele consertou o altar. Então aqui eu quero falar com você a respeito disso. Como é que está o altar do teu casamento? Como é que está o altar do teu ministério? Como é que está a organização do teu financeiro? Como é que está a organização dos teus sentimentos? Como é que está a organização do teu psicológico? Como é que está o altar da tua vida? Por que Elias consertou o altar? Elias não consertou o altar com nenhuma gota de presunção, mas porque ele sabia que tinha que ser feitas as coisas de maneira correta. Então, moral da história: altar quebrado não desce providência, não desce fogo, não desce resposta. Então, às vezes você está querendo a resposta de Deus, mas o teu altar, a tua vida está toda desorganizada. Você quer ser uma pessoa próspera, mas você gasta mais do que você ganha. Você não tem uma organização, uma gestão administrativa no teu financeiro, nos teus sentimentos, no teu psicológico. Você tem se alinhado com quem? Em quem você tem crido? Até quando você vai cochear em dois pensamentos? Então, se o altar está quebrado, não tem resposta de Deus,
não tem provisão de Deus, não tem o agir de Deus. Porque Deus age onde existe uma organização. Você lembra quando Deus revelou para Ezequiel o cenário que estava Israel diante daquele vale de ossos secos? E Deus deu uma ordem para ele, profetiza Ezequiel, e começou os ossos a organizar, cada osso bateu o seu osso. Então Deus é um Deus de organização. No princípio criou Deus, Gênesis capítulo 1, os céus e a terra era o quê? Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo, ele pairava sobre a face da terra e foi organizando, dizendo, haja, e acontecia, e era criado, e Deus foi organizando. Certa feita, Jesus estava dando um ensino até a noite chegar, sendo que não tinha alimento para o povo. E os discípulos falaram, mestre, despede esse povo, que vai morrer tudo de fome no meio do caminho aí, porque já é tarde. Aí o Senhor, ele cuida do espiritual e do físico. Falou para o povo, o que tem aí? Não, tem 2 pães aqui e 5 peixes. Ah é? Deu graça, Deus multiplicou aquilo. Só que tem um detalhe. Deus falou assim, para os discípulos, manda todos sentarem na relva, organização, tá entendendo? Todos, a provisão, diz Deus, é minha, mas a organização é sua. Se você não tiver organizado para receber o que eu tenho, você não vai receber. Manda sentar todo mundo aí organizado na relva e dá pão para todo mundo aí, à vontade. Porque o Deus da multiplicação há de multiplicar tudo aqui. E orou ao Pai, o Pai multiplicou e sobrou ainda. Louvado seja Deus. Mas eu te pergunto, se ele não tivesse se organizado? Então você tem que se organizar. Você sabe quanto é que você administra na sua gestão financeira por mês? Quanto você gasta? Quanto você gasta no cartão? Quanto entra de receita? Quanto entra de débito? Não, pastor, não precisa fazer isso, pastor. Não precisa, você nunca vai prosperar. É simples assim. E pior ainda se for uma pessoa mesquinha, uma pessoa avarenta, agarrada com o dinheiro, aí que você não vai prosperar mesmo. Mas seja uma pessoa organizada. Aí eu te pergunto, a nível de organização, Elias, ele consertou o altar aí, ele organizou. Deixa eu te perguntar, como é que está a tua vida devocional? A tua oração, leitura da Bíblia, meditação, oração, como é que você está? Pastor, eu estou meio... Não estou bem não, pastor. Como é que você quer a resposta de Deus? Como é que você quer ouvir Deus falar com você se você não tem um devocional com Deus, você não tem uma organização? Você tem que ser uma pessoa organizada. Aí Elias perguntou para os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera, até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Aí Elias, ele chamou para si a responsabilidade, falou, não, vamos fazer um sacrifício. Quem responder, o Deus que respondeu é o verdadeiro. E sabe quem foi que respondeu? O Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Você tem que se posicionar, você tem que se organizar. Quem vive uma vida totalmente desorganizada, não pode nem requerer nada de Deus nem de ninguém, é todo desorganizado. Então, conserta o altar, conserta, se posiciona. Como é que está o teu testemunho? Está um testemunho ou um testemunho? As pessoas chacoteiam de você, te apontam, te criticam, zombam de você. Você acha que é isso que Deus quer para você? Não é isso. Deus quer te honrar, quer te abençoar, para que a coroa da justiça que está preparada para mim e para você venha verdadeiramente chegar a mim e a você quando você fizer por onde. Se conserta em nome de Jesus, coloca as coisas no lugar. Como é que está o teu caráter? Eita glória! Coloca as coisas no lugar. Eu vou orar por cada um de nós. Pai, te louvo, te exalto, te enalteço por essa palavra maravilhosa. Continua abençoando meus irmãos, que eles tenham uma clareza de tudo quanto o Senhor falou conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, beijo no teu coração. Mais um vídeo para o canal PR Adailto Fonseca, Café com Bíblia no YouTube. Se inscreva lá no canal, assine lá o canal, se inscreva, ative o sininho, em nome de Jesus Cristo, faça um comentário, diga de onde é que você está vendo, visualizando esse vídeo, tá bom? Deus abençoe, um beijo no seu coração e se organiza, em nome de Jesus.